Podem sentar, irmãos. Vamos abrir em Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6. Hoje nós vamos dar continuidade ao que começamos a tratar sobre as bênçãos espirituais, ou a bênção espiritual que Paulo menciona no versículo 3. Essa bênção é dispensada a nós nas regiões celestiais em Cristo. Aqui nós aprendemos no versículo 3 e 4 que esta bênção foi proferida nos tempos eternos, no que se refere ao passado. Na eternidade passada, Deus resolveu, sua soberania, nos escolher, resolveu nos predestinar para sermos salvos, sermos santos e sermos irrepreensíveis. Vimos que o capítulo 1 é dividido em 3 tempos, onde se manifesta essa bênção espiritual. O tempo passado se refere ao decreto de Deus e à predestinação. O tempo presente, no que se refere à adoção, redenção e adoção. E no tempo futuro, onde é a plenitude da redenção. A redenção se manifesta no passado, no presente e no futuro. Ela será completada. Mas quando nós dizemos que ela será completada, não quer dizer que os efeitos da salvação já não estão concluídos. Nós já estamos salvos. Mas esta obra de redenção será completada no sentido da nossa glorificação. Então, mesmo redimidos, nós sofremos por causa do pecado. Nós pecamos, nós desobedecemos a Deus. E hoje nós vamos tratar um pouco sobre a adoção, versículo 5 e versículo 6. O texto vai dizer: nos predestinou, na verdade, a última frase do versículo 4, 5 e 6. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Lembremos que há uma referência a este amado também em Colossenses 1, quando o texto de Paulo fala de Cristo e de Deus e o reino do seu amor. Aquilo fala do reino do amado. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa noite. É muito bom podermos nos assentar e aprendermos a tua palavra, podermos investigá-la com paciência, com atenção, podermos esperar as aplicações vindas dela para a nossa edificação. Por isso eu peço que o Senhor, com essas verdades que nós vamos estudar, esteja nos edificando, nos encorajando, alegrando os nossos corações pela obra que o Senhor fez em nossas vidas. Pela obra da salvação, obra maravilhosa da salvação realizada por Cristo Jesus, o amado. E por causa dele é que nós podemos dizer Abba Pai. Por causa dele que nós podemos ter uma relação amorosa com o Senhor. Sabemos que somos cuidados pelo Senhor e termos privilégios nesta vida como filhos teus. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Certamente os irmãos já ouviram alguém dizer que todos nós somos filhos de Deus, né? Mas todo mundo aqui é filho de Deus. E quando a gente vai investigar o que a Escritura diz a respeito disso, nós precisamos, é claro, entender como as pessoas estão falando coloquialmente essa expressão, dizendo que todos nós somos originários da mesma fonte, podemos dizer assim. Então, todos vêm de Deus. Então, nesse sentido de que Deus é provedor,
e isso está ligado a uma espécie de paternidade, a gente entende o que o povo está dizendo quando diz que todo mundo é filho de Deus. Mas quando nós observamos em termos redentores, a filiação é dada apenas àqueles eleitos por Deus desde a eternidade, não mais a outros. O apóstolo Paulo aqui vai nos ensinar e, em primeiro lugar, recapitulando o que nós vimos na semana passada, a predestinação é baseada no amor de Deus. Este é um amor eletivo, certo? Então, Deus escolhe a sua família. A igreja é chamada de família de Deus. A epístola aos Efésios, ela tem dois grandes centros teológicos que Paulo trabalha desde o começo até o final. O primeiro grande centro é a vida da igreja. A igreja, povo remido de Deus, esses predestinados, esses eleitos, segundo o seu beneplácito. É o primeiro grande centro que Paulo trabalha na epístola. O segundo grande centro é o que Paulo vai chamar de poderes. Poderes. E Paulo está se referindo ali aos poderes malignos, às operações malignas. Nós devemos nos lembrar que a igreja de Éfeso estava num centro cultural, comercial, uma cidade importante, que já não era o que tinha sido antes, mas que era uma cidade que estava no contexto grego, estava num contexto de cultura helênica, num contexto de política e economia romana, uma igreja que estava na Ásia Menor, uma igreja que estava num centro cultural muito interessante. Nós vimos na introdução dessa epístola, e na cidade de Éfeso tinha uma rua de mármore, né? Então era uma cidade pomposa, tinha sido pelo menos uma cidade pomposa. Então, quando Paulo frisa essa questão dos poderes, das operações malignas, é porque os efésios viviam nesse contexto também. O próprio apóstolo Paulo viveu nesse contexto também. Os irmãos vão se lembrar daquela jovem adivinha, né? E disse que sabia que ele era um servo de Deus, e Paulo repreendeu aquele demônio. Os irmãos vão se lembrar dos vários momentos em que Jesus expulsou demônios. Então, a crença em espíritos malignos, a crença na obscuridade das operações de espíritos maus, é algo antigo, desde o Antigo Testamento, também no Novo Testamento. No nosso tempo, nós temos uma moda, né, em relação ao ocultismo. Nós temos claramente e facilmente, por exemplo, encontrando jovens se autoafirmando satanistas, né? Se autoafirmando ocultistas, bruxos, pesquisando, lendo e aprendendo sobre bruxaria. Não, há uma diferença. Hoje, né? Há uma diferença. No final, o pai é o mesmo, né? De todo mundo ali. Mas, quando nós falamos de satanismo, nos tempos atuais, há realmente uma igreja que se reúne para cantar a Satanás, a adorar a Satanás, né? A falar o oposto que está nas Escrituras. Existe já uma Bíblia satânica. Uma Bíblia satânica. Quando nós falamos de ocultismo, nós estamos falando de várias coisas, né, que se misturam. Estamos falando de quimbanda, por exemplo. Estamos falando de voodoo, por exemplo, né? Estamos falando em alguns aspectos da nova era. Há uma espécie de ocultismo ali envolvendo adivinhação. Tudo que envolve adivinhação está envolvendo ocultismo, né? Então, na prática, há uma diferença, mas é a mesma fonte. É a mesma fonte. A quimbanda declara abertamente que ela opera para fazer o mal às pessoas, né? Na verdade, inclusive, as outras manifestações de candomblé, né, ou que em outros lugares chamam de macumba, eu não sei, né? Eu nunca vi boa cumba, né? Só tem macumba. Então, macumba é para fazer o mal aos outros sempre, né? Não tem como fazer macumba para fazer o bem para alguém. Assim, não tem, né? Só se fosse boa cumba, mas nunca vi nenhum centro fazendo boa cumba. Então, no nosso tempo, há uma moda a respeito disso. Eu morei num bairro há alguns anos em que tinham pelo menos 5 centros de magia ao entorno onde nós morávamos, né? Ou regiões em morros, em Recife, por exemplo, né? Morro da Conceição, por exemplo.
que é de um lugar bem devoto ao santo, tem a festa em dezembro, né? Acho que é 8 de dezembro, a festa da Nossa Senhora da Conceição, da senhora deles, né, da Conceição. Atrai muitas pessoas, mas ali naquele lugar, naquele bairro, há muitos centros de feitiçaria. E isso se tornou algo muito generalizado no Brasil, não apenas no Nordeste, né? Em outros estados, no Sudeste também, surpreendentemente, há muitos centros de macumba, né? De candomblé. Recentemente, eu não sei se os irmãos acompanharam, mas houve uma polêmica na mídia a respeito daquela cantora Anitta, né? Que se declarou abertamente uma adepta desse tipo de religiosidade. Isso é celebrado, né? É celebrado. Cantores do meio gospel, por exemplo, como Kleber Lucas, que flertam com esse tipo de religiosidade africana, né, achando ou dizendo que é apenas um tipo de manifestação religiosa, cultural, religião misturada com cultura. Então é possível que o evangelho de Cristo, de alguma forma, esteja em sincronia com isso. Isso foi muito feito, foi muito tempo e ainda é feito pela Igreja Católica Romana na Bahia, por exemplo, ali naquela calçada do Nosso Senhor do Bonfim. Quando você tem pessoas adeptas de religiões afrodescendentes, você tem católicos ao mesmo tempo. E nas religiões afro, você tem os mesmos santos católicos com outros nomes, né? Com nomes de orixás. Então, no Brasil, nós temos também o fenômeno da mistura do ocultismo com o cristianismo. Nós chamamos isso de sincretismo religioso. Nos tempos antigos não era diferente esse tipo de tentativa de misturar acontecia, e Paulo enfrentou isso várias vezes, não só com respeito aos judeus que tentavam judaizar a igreja, mas também com respeito aos místicos que estavam ensinando a igreja de Colossos, por exemplo, a orar aos anjos, ou como na igreja de Éfeso, em que havia uma tentativa de fazer com que o povo tivesse temores a respeito dos espíritos malignos e se submetessem a eles. Então Paulo fala muito sobre isso, inclusive sobre uma batalha que a igreja enfrenta. Mas quando ele, em primeiro lugar, fala sobre a salvação, e diz que fomos predestinados, e fomos predestinados pela determinação de Deus, pelo decreto de Deus, no versículo 5, né, nós temos duas palavras aí, predestinação é a primeira, e depois beneplácito é a segunda. Beneplácito, sua vontade, ou o propósito de sua vontade, ou o decreto que manifesta a sua vontade. É isso que salva o homem em termos passados. Obviamente, Jesus precisava vir, precisava morrer. Então, há um aspecto temporal na salvação, mas ela só acontece hoje na história pelo que foi feito no passado. Então, vimos semana passada que Jesus não morreu para possibilitar a salvação das pessoas. É um erro pensar desse jeito. Jesus morreu para salvar pessoas. Ele não morreu para possibilitar. Ele não morreu para dizer, meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar. Ele não morreu para isso. Ele morreu para salvar. Então, se ele determinou, na eternidade passada, salvar o Wellington, ele vai salvar e nada vai impedir. Nem o Wellington. Porque ele resolveu dessa forma, né? Nós já vimos muito sobre isso. Eu queria voltar a ler com vocês João 1,12 e depois Marcos 1,22, porque aqui aparece nesses dois versículos a mesma palavra no grego. E essa palavra é muito importante. Primeiro João 1,12, depois Marcos 1,22. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Essa palavra poder é importante aqui para nós, em primeiro lugar, porque todos que receberam a Cristo, receberam de Cristo poder para serem feitos filhos de Deus. Mesmo que alguém diga assim, mas o texto está dizendo que o pecador recebe Cristo. Né? Primeira linha aqui está dizendo que ele recebe Cristo. Mas o que se segue diz que ele só é filho de Deus porque ele recebe poder para isso. Então, ele não se faz filho de Deus. Ele é feito filho de Deus. O fato de ele receber é explicado no versículo seguinte, versículo 13.
e diz que não foi vontade da carne, né? Não foi vontade do homem, mas foi vontade de Deus. Mas vamos para Marcos 1:22. Marcos capítulo 1, versículo 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, ou do seu ensino, da sua instrução. Esse é o significado da palavra doutrina. Porque os ensinava como quem tem autoridade. Essa palavra autoridade é a mesma que aparece em João 12 como poder. Então, aquele que é salvo, ele recebe de Deus a autoridade para ser filho. Isso é importante para o que nós vamos pensar lá na frente. Eu queria agora que os irmãos ouvissem com atenção um trecho da Declaração de Savoy, de Fé e Ordem, que é uma confissão congregacional do século XVII. Sobre a adoção, o texto vai dizer: todos quantos são justificados, Deus, em e para seu único Filho Jesus Cristo, se digna fazer participantes da graça da adoção. Então, para ser adotado, precisa anteriormente ser justificado. Continua. Por meio da qual são eles recebidos no número de eleitos e desfrutam das liberdades e privilégios dos filhos de Deus. E agora eles falam, né, na confissão dos privilégios. Primeiro, tem sobre si o nome de Deus, o nome dele. Segundo, recebem o espírito de adoção. Terceiro, têm acesso com ousadia ao trono da graça. Quarto, são capacitados a clamar Abba Pai. Quinto, são tratados com piedade, protegidos, sustentados, corrigidos por ele como um pai. Contudo, jamais abandonados, mas selados para o dia da redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Esse trecho nos fala dos privilégios da adoção. Nós vamos voltar a isso daqui a pouco. Mas quando nós pensamos em filiação, irmãos, devemos nos lembrar que nós não somos filhos de Deus, assim como Jesus é filho de Deus. Por isso é dito que somos salvos por adoção. Jesus é monógenes. Ele é um filho da natureza do seu pai. Vamos abrir as Escrituras em João, capítulo 10. Quero que você vá comigo para lá, para João 10. Versículo de número... Vamos ler a partir do versículo de número 30, o versículo de número 30 até o versículo 42. O texto vai dizer: eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou
para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam, realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Todo esse contexto explica o que Jesus está tratando no versículo 30. Ele diz, eu e o Pai somos um. Isso mostra que ele é um filho distinto. Por isso que Deus vai dizer no batismo de João, no batismo que João ministrou sobre Jesus, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E aí eu pergunto aos irmãos, Jesus era igual ao Pai? Sim. Em essência, sim. Jesus é Deus? Sim. Jesus pode mudar? E quando ele encarna? Ele mudou? Vocês ouviram o que Clara falou? Quando nós dizemos que Deus é imutável, nós pensamos isso em termos de Jesus. Por exemplo, ele envelheceu. Sim. Aprendeu bons modos, né? Aprendeu a trabalhar, como Lara falou, né? Então, Jesus mudou. Houve mudança em Cristo. Bom, se a gente ouve, de modo geral, a gente tem um problema com a divindade, né? Mas nós não podemos olhar para Jesus apenas com foco na divindade. Não houve nenhuma alteração em Jesus em termos de divindade. Aconteceu um processo de humilhação e ele encarnou. Então, a encarnação não muda a divindade. Ela é uma soma, né? Ela é uma soma. Então, aqui, de fato, ele vai envelhecer, ele vai ter fome, ele vai ter sede, ele vai experimentar limitações humanas na sua natureza humana, mas na sua natureza divina, jamais. Não podemos ser filhos de Deus desse modo. Um pai da igreja antiga chamado Orígenes afirmava que nós ficávamos no céu, nossas almas, esperando Deus ordenar, vá agora. Essa é uma crença antiga grega, chamada preexistência da alma. Os irmãos já ouviram isso? Nunca ouviram, não? Nunca ouviram nenhum crente falar, não? Isso não. Eu já ouvi crente falar disso. Engravidou, não foi? Deus mandou lá de cima, e olhou para o bebezinho e disse, vá agora. Isso é heresia, meu irmão. É, é heresia, né? Preexistência da alma é heresia. Nós não somos filhos de Deus como Jesus é filho de Deus. Nós somos criaturas que fomos tomados por filhos. Recebemos a autoridade de dizer, Ele é nosso Pai. Por causa da obra do Filho, nesse processo de adoção. Vamos para Gálatas novamente, aquele texto que nós lemos no capítulo 4 de Gálatas. Paulo fala ali sobre isso. Essa é uma doutrina que Paulo trabalha com ela, tanto em Efésios como em Romanos, como em Gálatas. Mas para não nos estendermos muito nesse ponto, nós vamos apenas ler o capítulo 4 de Gálatas, e observarmos o que Paulo vai dizer sobre a adoção. Gálatas 4, versículo de número 4 em diante. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim
de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Quem é o Espírito de seu Filho? O Espírito Santo. Né? A gente precisa ter cuidado para não fazer confusão aqui, porque não tem outro Espírito. A presença do Espírito Santo é a presença de Cristo, embora sejam pessoas distintas. Por isso que Jesus vai dizer: eu enviarei outro Consolador. A palavra outro lá em João é outro como eu. Da mesma espécie, mesmo poder, mesma essência. Então, a presença do Espírito é a presença do Filho. O Espírito está, o Filho está. Então, Paulo vai dizer: enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. A palavra Abba é uma palavra hebraica que demonstra relação amorosa, né? O pessoal às vezes vai romantizando, falando painho, papaizinho e tal, né? Mas é basicamente só um termo que se refere à afeição do crente para com seu Deus por meio de Cristo. Então nós somos adotados por meio de quem? Por meio de Jesus. Sem Cristo não há adoção. Sem Cristo não há adoção. Isso resolve, mais uma vez, aquela questão que se tem uma tribo lá não sei aonde que nunca ouviu o evangelho e a pessoa morrer. Sem Cristo não há adoção. Se o Espírito de Cristo não foi enviado para a pessoa, se Cristo não ministrar a pessoa, não levá-la ao caminho da salvação, não há salvação. Então, Paulo continua: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Deus, então, muda nosso status. Antes, escravos da lei e do pecado, e agora filhos de Deus. Não somos apenas criaturas, mas somos alvo da misericórdia, feitos filhos de Deus. Quando, então, observamos essa fala de Paulo lá em Efésios, sobre o amor que nos predestina, esse amor está ligado ao amado, no final do versículo de número 6, quando Paulo nos diz que essa predestinação para a adoção, por meio do decreto, é para o louvor da sua graça, como diz no versículo 6, observe que Deus se glorifica na predestinação. Mais uma vez eu digo o que eu disse aos irmãos na semana passada. Quando nós, ou alguém, nós não, nossa igreja não faz isso, mas quando alguém afirma que a predestinação não é uma doutrina bíblica, ou apenas afirma o que Jacó Armínio começou a dizer, que a Bíblia sempre fala de uma predestinação coletiva e nunca de uma predestinação individual. Mas quando você predestina coletivamente, tem indivíduo ali, né? Então, quando ele fala isso, ele está dizendo que não existe uma predestinação de pessoas. Existe uma predestinação de um grupo que você não sabe quem é, que pode diminuir ou pode aumentar. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a predestinação é fruto da soberania de Deus, manifestação de sua graça para adoção de filhos por causa do decreto. E quando isso acontece, é Deus mostrando amor. Então, quando você aniquila a doutrina da predestinação, você aniquila a doutrina do amor de Deus. Você tentando fazer Deus mais amoroso, ou alguém, né? Tentando fazer de Deus mais amoroso, tirando a predestinação, na verdade ele está diminuindo Deus. Diminuindo o amor de Deus. Porque o amor de Deus é efetivo. Ele escolhe e ele cumpre o chamado na vida daquela pessoa. Então, João vai nos dizer algo muito importante lá na primeira epístola. Queria que vocês abrissem comigo na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1 e 2. 1 João 3, versículo 1 e versículo 2. João vai dizer o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
aqui nessa frase, podemos entender aquela afirmativa que na semana passada nós discutimos. O já e o ainda não. Observe, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então aqui o processo conclui, né? É o processo de glorificação. Então esse versículo dá base para essa frase. Somos salvos, mas ainda não glorificados. Somos salvos agora, mas estamos num processo de salvação. Isso não quer dizer que a gente perde. Quer dizer que nós estamos crescendo em santificação. A santificação faz parte do processo de salvação. Nós vamos observar outro texto que está em Romanos 8, versículo 28. Eu acho que nós lemos na semana passada, mas nós vamos voltar para ele. Versículo 28 e 29 de Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Duas coisas aqui devemos observar. A primeira delas é aqueles que amam a Deus. Como eles podem amar a Deus, de acordo com esse versículo? Eles só amam a Deus por quê? Porque eles foram chamados segundo o propósito de Deus. A palavra propósito aqui é decreto. O decreto parece ser um negócio muito cruel, né? Quando a gente diz, mas Deus decretou essa pessoa para a salvação e decretou que esta outra não vai ser salva. Eu não tenho como admitir essa doutrina do decreto, ela é muito dura, ela não é amorosa. Veja só, nós temos vários problemas quando nós negamos a doutrina do decreto. O primeiro problema é que se não existe um decreto, como é que se explica a ordem do mundo, a criação do mundo? Não tem como explicar. A segunda coisa é que se Deus criou o mundo, mas não tem um decreto para a salvação, é preciso que Deus tenha decretado isso. Eu vou decretar, não decretar. Então nós não conseguimos sair de um labirinto onde se afirma que Deus não decreta. As coisas vão acontecendo e Deus vai agindo no tempo. Irmãos, Deus não troca pneu de carro com o carro em movimento. Quem faz isso é a gente. Quem faz isso é a gente, né? A gente compra sem saber como vai pagar. Deus não. Tudo está debaixo do controle absoluto de Deus. Nossa mente não vai, de modo algum, tentar sondar e conseguir sondar isso. Mas isso é um fato. O texto nos diz claramente isso. Verso 29, então, prossegue. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Somos predestinados para sermos adotados, para sermos iguais ao seu Filho, ou semelhantes ao seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo nos ensina aqui que Jesus é o irmão mais velho. Jesus é o irmão mais velho que traz os outros para o seu pai, né? Então fomos adotados por causa deste amor que se desabrocha e que nos alcança por meio de Jesus. Então a doutrina da predestinação está intimamente ligada à adoção. Não tem como defender a adoção dizendo que não existe predestinação. Não é possível, porque você precisa desconectar esses textos. Quando Paulo diz que em amor nos predestinou para a adoção, essa frase está junta. Em amor nos predestinou para a adoção. Isso demonstra a glória de Deus para a salvação de pecadores. Agora vamos para o verso 6. O verso 6 fala do louvor, da glória e da graça de Deus. Observe, irmãos, se nós levantarmos aqui uma hipótese de que o homem só é salvo se ele quiser. Temos um fato, o homem só é salvo
se ele quiser ser salvo. A sua vontade, ela pode ir contra a vontade de Deus, mesmo que haja uma graça preveniente envolvendo o coração do pecador, o homem pode decidir não querer. Essa hipótese de não querer suscita outra hipótese. É possível, então, que a maioria dos homens nascidos de mulher resolva não crer em Deus? É possível. Se o homem é salvo porque quer, é possível também, hipoteticamente, que a maioria dos homens resolva não crer em Deus. É possível que todos não creiam em Deus? Sim, é uma hipótese. Se essa hipótese é real, como nós explicamos a glória da graça de Deus? Porque quando nós falamos da glória e da graça de Deus, estamos falando do triunfo da graça. O que a Bíblia nos apresenta não é que o número de eleitos vai ser maior do que o número de perdidos. O que a Bíblia está nos apresentando é que Deus salvará efetivamente aqueles que ele escolheu. Há um número determinado por Deus para os eleitos. E todos esses eleitos serão salvos, porque a graça será glorificada. Mas se isso estiver no poder do homem, como podemos ter certeza da glória da graça? Não podemos. Só podemos por causa de uma determinação divina. Essa é a lógica da teologia do texto. Só podemos ter certeza que a graça triunfa e ela será glorificada porque haverá efetividade na obra da predestinação. Deus trará os seus filhos nesse processo de adoção. Quando Deus, então, fala dessa aproximação com os homens, né, dessa filiação com os homens, a Bíblia usa algumas metáforas. Vamos observar essas metáforas? Vamos ler primeiro Romanos 6 e 5. Eu vou ler, vocês podem ouvir. O texto diz: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Stephen Yulee escreveu um livro sobre adoção. E ele fala sobre a adoção de filhos, um casal adotando filhos, mas partindo da doutrina da adoção. Ele diz o seguinte: a palavra unidos, nesse texto de Romanos, transmite a ideia de um ramo sendo enxertado. Quando isso acontece, a seiva da cepa imediatamente se transfere para o ramo. Consequentemente, o ramo recebe da cepa a sua vitalidade. Dessa forma, nós somos enxertados em Cristo, somos unidos a Cristo. Então, recebemos vida por meio de Cristo. Como resultado, somos filhos de Deus. E a nossa esperança não pode ser adiada. A segunda metáfora que a Bíblia nos mostra está em Efésios 4, 15 e 16. Vamos observar lá? O próprio texto de Efésios, capítulo 4, verso 15 e verso 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Segunda metáfora que Paulo usa, não mais a da árvore, né? Mas agora a do corpo. Cristo é o cabeça e nós estamos unidos a ele. Isso tem a ver com a adoção. Nós estamos em estado de união com Cristo, não de separação. Então, assim como não há vida num corpo sem a cabeça, não há vida para um homem sem Cristo. A igreja está unida a Cristo de tal forma que Paulo fala acerca dessa união. Grande é esse mistério. A terceira metáfora é a do marido e da esposa, que é o contexto que Paulo fala sobre isso. Efésios 5, 30 a 32, o texto vai nos dizer: porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um, de per si também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. A união de Jesus com a igreja como o marido que se une à esposa. Agora, este esposo
é fiel. Esse esposo que é Cristo é fiel. Os irmãos se lembram daquele texto de Malaquias que diz que Deus odeia o divórcio? Lembram disso? Deus odeia o divórcio. Então, se a Bíblia mostra Cristo como esposo, como marido, e a Bíblia também diz que Deus odeia o divórcio, como um crente pode perder a salvação? Deus estará se divorciando do seu povo? Jesus estará abandonando aqueles que ele enxertou nele? Jesus estará amputando seu corpo? Essa parte aqui desse braço aqui não está dando certo, não. Eu vou tirar. Não é possível acontecer isso. Então, apenas entender, irmãos. Efésios 1 nos liberta de todas as amarras da falsa doutrina a respeito da salvação. Eu fui arminiano. Eu já disse isso a vocês. E foi lendo Efésios 1, exatamente, que eu tive que me render. Não foi lendo Calvino, não foi lendo Spurgeon, não foi lendo qualquer outro teólogo reformado. Foi lendo as Escrituras. E eu fui procurando o que as Escrituras diziam a respeito do assunto. E era sempre assim: Deus salva os homens. A ele pertence a salvação. Não há outra forma de um homem ser salvo senão por Deus. Quando nós lemos no versículo 6, Jesus sendo chamado de o amado, e lemos lá em João 3, 1 João 3:2, João nos chamando de amados, qual é a conexão disso? Por que João nos chama de amados? Por quê? Hum? Exato. Estamos no caminho certo. Vamos voltar para Romanos, aquele texto que a gente leu no capítulo 8. O texto vai dizer, versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos, para sermos conforme à imagem de seu Filho. Nós somos predestinados, adotados, para sermos conforme à imagem do Filho. O Filho é amado. Será que o pai, em algum momento, deixará de amar o seu filho? Ele não pode fazer isso, né? Porque ele é imutável. O seu filho é santo, sem pecado. Pelo fato do pai não poder deixar de amar o filho, o pai nunca poderá deixar de amar a igreja. Porque a igreja é a igreja por causa do amado. Quando o pai olha para o amado, ele vê os amados. Ele vê a igreja. Por isso é impossível, de fato, que o pai deixe de amar o seu povo eleito, porque ele ama o seu filho. Mas, pastor, há coisas impossíveis a Deus em relação à sua natureza, sim. Em relação à sua obra de salvação, não. Quando o texto diz que não há impossíveis para Deus, aquilo se refere à obra de salvação. Mas Deus não pode deixar de ser Deus. Ele não pode dizer assim, vou sumir agora e tome conta aí alguém. Ele não pode fazer isso. Estou estressado aqui com esse mundo perdido. Eu vou sumir aqui, vocês aqui tomem conta aí. Tchau. Ele não vai fazer isso. Ele não pode mentir. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode criar um Deus acima dele, mais poderoso do que ele. Então, há coisas impossíveis, porque elas são contra a própria natureza de Deus. Deus não pode, por exemplo, pecar. Se nós afirmamos, não, Deus pode tudo, Deus pode pecar, ele não pode pecar, irmãos.
Porque senão ele deixa de ser a referência, ele deixa de ser o santo. Então, pelo fato de ele não poder mudar em tantas coisas, ele também não pode mudar no seu amor para com o filho. Observe que quando ele diz, este é o meu filho amado, em quem me compraz, a ideia é, eu amo tanto o meu filho, e eu tenho muito prazer nele, eu tenho muita alegria nele, eu tenho muita satisfação nele. Esse é o meu filho amado. É o pai, aquele texto de Mateus 3 é o pai cortejando o filho. Este é o meu filho amado. Quando nós lemos a narrativa de Abraão, né, e Isaac, Isaac para Abraão era um filho amado, era o filho do seu amor. Ele amava profundamente seu filho. Quando nós observamos aquela narrativa, né, Deus manda Abraão sacrificar Isaac e eles andam alguns dias para o monte e Deus não especifica o monte, especifica a região onde estavam os montes. Agora aquele pai já idoso vai com o rapaz, Isaac já era um rapaz ali, para matar o seu filho sem dizer o que ia fazer com ele. Observando o seu filho durante todos aqueles dias. Quando chega no pé do monte, ele diz ao criado, fica aqui, nós vamos subir e vamos adorar. O autor aos Hebreus vai dizer que Abraão cria que até dos mortos Deus poderia fazer seu filho vir de novo à vida. Então Abraão tinha uma confiança de que Isaac era uma promessa e que ele não seria tirado, mas se fosse tirado, era por pouco tempo. Amando o seu filho profundamente, ele entregou o seu filho à morte por obediência a Deus. Amando os seus eleitos profundamente, Deus entregou o seu filho à morte, em substituição desses eleitos. Este é um mistério que a nossa mente nunca vai alcançar. Porque o amor do pai pelo filho é insuperável, irmãos. Deus não ama nada além dele mesmo, assim, acima dele mesmo. Deus ama mais a ele mesmo do que a nós. Então ele não pode ser Deus. Ele precisa se amar, se glorificar, se adorar para que ele seja Deus. Porque não existe outro que possa receber essa glória. Mas na morte do seu filho para a nossa salvação, ele nos ama tão profundamente, e o filho cumpre o que foi acordado na eternidade, e sobre nós agora se despeja o amor do pai pelo filho, agora direcionado aos filhos adotados. Então, todas as vezes que lemos a palavra ou a expressão no Novo Testamento, amados, nós devemos nos lembrar que só somos amados por causa do amado. O amor do pai agora nos alcança e nada pode impedir. Irmãos, isso nos ensina algumas coisas constrangedoras. E para os verdadeiros crentes, perturbadoras. Que causa no coração do crente um misto de tristeza, de alegria, de adoração. Ouça só. Deus nunca vai deixar de nos amar. Essa é a primeira coisa. Segunda, não há nada que façamos, absolutamente nada, que mude o amor de Deus por nós. Não há nenhum pecado que cometamos. Nenhum. Dos piores, que mude o amor de Deus por nós. Não há nenhuma desobediência nossa. Nenhuma. Que faça Deus dizer assim, você não me pertence. Nenhuma. Esta doutrina, ela não dá licença para o pecado. Pelo contrário, no coração do crente verdadeiro, ele vai se encolhendo todinho, feito eu estou vendo vocês fazerem agora. E ele só usa uma palavra assim, misericórdia, Senhor. Porque o amor dele é tão poderoso, é tão profundo. Se lembre que Deus mandou água sobre a terra e durante 40 dias um pássaro não podia pousar. O amor de Deus é mais diluviano do que o próprio dilúvio. O amor de Deus enche todas as coisas absolutamente, sem deixar nenhuma brecha para um pássaro pousar. Onde o pássaro chegar, tem água. Isso é o amor de Deus na vida da igreja.
Para onde nós olharmos para a nossa vida, em qualquer estado que estejamos, alegres, tristes, firmes, cometendo algum pecado, o amor de Deus estará lá, imutável, intacto, profundo, abundante, diluviano. E o que é que o crente faz? Não tem outra coisa, irmãos. Ele adora. Porque não tem outra reação. Não tem como o crente reagir de outro jeito a essa verdade a respeito do amor salvador de Deus. Ele só pode fazer uma coisa, ele adora. Ele adora. E é interessante, não sei se já aconteceu com vocês, mas existem ocasiões que o amor de Deus nos constrange tanto, mas tanto, que a gente nem sabe como vai adorar. Parece que se a gente cantar, não dignifica esse amor. Parece que se a gente orar, também não dignifica esse amor. Parece que se a gente falar alguma coisa, até um amém, um glória a Deus, não dignifica o que ele verdadeiramente é. Os pais do deserto e outros cristãos do passado, chamados de místicos, os reformados têm certa resistência a eles, mas eu tenho grande admiração. Eles falavam da contemplação. Da contemplação. Existe uma diferença entre leitura e oração. Existe uma diferença entre oração e meditação. E existe uma diferença entre meditação e contemplação. Na leitura, nós absorvemos o texto. Aprendemos o que está escrito na palavra de Deus e tomamos aquelas verdades. Então, nós meditamos nessas verdades. Nós absorvemos a informação do texto e meditamos naquele texto. Um exemplo. Volte lá para Efésios. Você lê aqui, final do verso 4. E em amor nos predestinou para ele. E em amor nos predestinou para ele. E aí você começa o seu processo de meditação. Por que Deus me amou? Por que ele resolveu me amar? Foi um ato soberano dele me amar, quando em mim não há nenhuma possibilidade que ele olhe para mim desejando-me como seu filho. Porque ele resolveu entregar o perfeito filho unigênito para poder me amar, para poder me trazer. Porque, eu vou dizer a você, o amor de Deus é tão imenso, mas tão grande, ele transborda a própria Trindade. Deus queria comunicar esse amor que existe dentro da Trindade para fora. Porque é muito grande. O texto bíblico vai dizer que os céus e o céu dos céus não podem conter o Senhor, nem o seu amor. Então Deus resolve me amar porque ele transborda desse amor. Em amor, me predestinou. Ele me escolheu. E quem sou eu? Hoje eu pequei isso, hoje eu falei isso. Hoje eu estive insatisfeito com tal coisa. Hoje eu não orei. Hoje eu não li as Escrituras. E ele me predestinou em amor. É a meditação. A oração é nós falarmos com ele, né? Nós abrirmos nossa alma a ele. E a contemplação. A contemplação é muito diferente. Porque na contemplação, nós experimentamos algo muito diferente da oração. A oração é a busca sincera por Deus. Na oração, na contemplação, há uma espécie de apreensão, de absorção. Mas é quando você para e você não age, é ele que age. Não é você que vai, é ele que vem. Não é? Já teve uma experiência de estar diante do mar e contemplar toda aquela grandeza e você começar a pensar na grandeza de Deus diante do mar? A ponto de você não conseguir nem orar, só olhar e imaginar a grandeza de Deus. E seus olhos não conseguem enxergar o final daquilo. E você começar a pensar, meu Deus, como o Senhor é grande.
Assim como as águas cobrem o mar, um dia será o conhecimento do Senhor entre todos os povos. E você então se sente invadido pela grandeza de Deus. Em muitos momentos, sua carne não aguenta. Sua carne se arrepia, estremece. E você é invadido por um temor, amor e alegria ao mesmo tempo. E dá vontade de chorar e rir ao mesmo tempo. Isso é contemplação. É nós observarmos o que Deus fez, mas não adorando o que Deus fez. Captando quem Ele é. Não é uma adoração à criação. É uma adoração a Deus, que se manifesta na criação. Sabe por quê, irmãos? Porque a revelação geral, ela tem um caráter muito diferenciado para o crente remido. O ímpio pode olhar para a revelação geral e reconhecer: há um Deus que criou todas essas coisas. Há um grande arquiteto do universo. Todas essas leis físicas, tudo o que acontece, todos esses animais, há uma inteligência grandiosa por trás de tudo isso. O ímpio pode reconhecer isso. Mas quando o crente olha para isso, ele olha adorando, ele não olha analisando. É claro que pode-se ter um trabalho científico de análise, mas quando ele observa a criação, a sua beleza, as suas minúcias, a matemática que há ali, os sons que há ali, a ordem que há ali, ele é arrastado para adorar. Ele adora a Deus. Adora. Vejamos o Salmo 33. Vamos lá? Eu gosto muito desse salmo. E esse salmo mostra um pouco disso. Diz o seguinte: exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa. Louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Aqui nós temos revelação especial. O salmista está falando da palavra, do louvor, do conhecimento que temos da palavra. Verso 5. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia de quê, irmãos? Da bondade do Senhor. Então, ele introduz agora uma outra parte do Salmo. Ele fala da bondade do Senhor na vida dos crentes, no canto dos crentes, na adoração dos crentes, mas agora ele introduz uma outra parte. A bondade do Senhor está enchendo a terra. Enchendo. Irmãos, por que nós contemplamos a beleza do canto de um pássaro? Porque aquela é a bondade do Senhor manifesta na natureza. Por que nós achamos bonito o sopro do vento? Porque a bondade do Senhor está ali, trazendo significado e beleza para o que é natural. Por que nós achamos bonito um instrumento tocando e muitas vezes penetrando nossa alma, nossa mente, relaxando nosso corpo? Porque é a bondade de Deus invadindo toda a terra. Essa bondade aqui está trabalhando junto com a graça comum. Mas ela se manifesta diferente para o crente. O canto de um pássaro pode ser bonito para um ímpio, mas não é tão bonito como é para o crente. Porque o crente sabe para onde se direciona a melodia do canto do pássaro. O crente sabe. Né? Então, no verso 6, o salmista continua: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. E agora ele vai falar do seu domínio sobre as nações em termos políticos. Então, o Salmo tem 3 partes. A vida da igreja, a glória de Deus na igreja, a glória de Deus na criação e a glória de Deus no governo do mundo. Mas perceba que eu só vou entender bem, de acordo com a ordem do Salmo, eu só entendo bem
a criação se primeiro eu entendo a redenção. Eu preciso dessa relação com Deus para entender melhor a criação. E isso só se dá se nós somos filhos. Para a gente concluir, a declaração de Savoy fala de algumas coisas ou privilégios de um filho de Deus, de um filho adotado pelo Senhor. Primeiro deles, eu queria gastar um tempinho nisso aqui. Ele tem sobre si o seu nome e eles recebem o espírito de adoção. Essa é a primeira bênção. E nós precisamos meditar nisso, irmãos. Precisamos meditar nisso. Primeiro sabemos que Deus enche toda a terra e Ele está em todos os lugares, mas Ele resolveu habitar em vasos de barro, como eu e você. Ele resolveu morar em nós. Isso é glorioso. Ele resolveu nos chamar de filhos. Não existe essa relação paternal de Deus nas grandes religiões mundiais. Somente no cristianismo, Deus se relaciona paternalmente. Por isso Jesus ensina a orarmos Pai Nosso que estás no céu. Né? Orem assim, Pai Nosso que estás nos céus. A segunda coisa é que nós temos acesso com ousadia ao trono da graça. Quem é você? Quem é você? Você diz seu nome, seu RG, seu CPF, sua profissão, o que você gosta de comer. E aí, quem é você diante do trono da graça? Lembremos de um texto. O povo de Deus estava ameaçado. Possivelmente haveria um grande genocídio. Somente uma pessoa poderia entrar diante do rei. E se ele apontasse seu cetro, ela poderia entrar. Esther. Se ele não autorizasse, ela poderia ser morta. Jesus tem acesso ao que nós não teríamos. E ao entrar, o véu é rasgado e agora nós temos acesso ao Rei, ao trono da graça. Nós podemos falar com Ele em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora. Nós não precisamos fazer um curso para falar com Ele. Ele não diz assim, não, primeiro se organize, aprume aí a sua fala e fale comigo que eu vou ouvir. Não, fale. E quando você não tiver palavras, Ele coloca elas na sua boca. Terceiro lugar, meus irmãos, os filhos adotivos, são capacitados a clamar Abba Pai. Eles recebem essa autoridade e essa autoridade dá a eles intimidade com o Pai. Não é apenas o acesso ao trono, é uma relação. Este pai não é aquele pai distante, que o filho ama muito e o respeita, mas quando tem que se aproximar, ele teme. Esse pai é próximo. Ele está próximo. Diz o apóstolo Pedro que ele inclina os seus ouvidos. Essa imagem é maravilhosa, irmãos. É maravilhosa. O grande Deus, criador do universo, quando você fala em oração, quando você o busca em oração, em desespero, em clamor por socorro, ele inclina-se para ouvir o que você está dizendo. Eu não sou digno disso, não, você também não é. Mas esse é um privilégio. E há um outro privilégio aqui. Nós somos tratados com misericórdia. Nós somos protegidos, sustentados, corrigidos por Ele. Não como um monstro que está aguardando o nosso próximo pecado e quer nos destruir, mas como um pai. Repito, misericórdia ou piedade, proteção, sustento, correção, como um pai. Por último, meus irmãos, essa aqui é maravilhosa, é uma maravilhosa sentença da confissão. Jamais seremos abandonados. Nunca. Somos selados para o dia da redenção
herdamos as promessas como herdeiros da eterna salvação. Jamais seremos abandonados. Ele sempre estará conosco, porque somos seus filhos. Deus ama seu povo. De maneira especial, maravilhosa, poderosa, até quando ele manifesta misericórdia. Veja, ele também manifesta misericórdia ao ímpio, né? Ele manifesta sua bondade na misericórdia ao ímpio, mas ao crente é diferente. Ao crente é uma misericórdia especial. Ao crente é uma misericórdia salvadora, carregada de bênçãos espirituais. A forma que Deus tem paciência com o ímpio não é a mesma forma que Deus tem paciência com o crente. Porque o crente tem uma diferença quando recebe a misericórdia que o ímpio não tem. O nome dessa diferença é Jesus. Jesus, somente Jesus. Quando a gente ora, Senhor, tenha paciência comigo, nós teremos por causa de Jesus. Irmãos, por fim, a Bíblia diz que Deus ouve sempre a oração do seu filho. Jesus diz assim: eu te agradeço, porque tu sempre me ouves. E João vai dizer que ele é o nosso advogado. Você pode até ficar triste, eu também, quando nós oramos e Deus diz não. A gente pode se entristecer, né? A gente pode perder o ânimo, a gente pode perder a esperança quando a gente ora tanto por uma coisa, esperando que Deus diga sim, esperando que Deus manifeste uma ação que resolva aquilo. A gente pode se entristecer. Embora a gente entenda que Deus é sábio, que Ele sabe o que é melhor, mas a gente se entristece. Deus nos diz não também, mas nunca diz não ao seu filho. Deus, e eu vou encerrar com isso, pode dizer muitos nãos às nossas orações, mas Ele nunca dirá não à oração de Jesus por nós. Tudo que Jesus pedir ao Pai por nós, o Pai fará. Nós estamos protegidos. Amém? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vamos orar, né? Quer, Mário? Uhum. Uhum. Eu acho que ela não é. O uso que ela é feita, que é tido da meditação transcendental, yoga também, né? É religioso. Eu acho difícil você fazer uso da yoga sem um viés religioso. Então você está esvaziando ali, né? Esvaziando-se de informações ali. E para quê? Então, para esquecer os problemas, para esquecer as dificuldades, né? Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso, né? A Bíblia diz que eu não medito para esquecer dos meus problemas, né? Eu medito para ter direção divina para lidar com os problemas. Eu acho que uma boa contraparte a essa prática da meditação transcendental é a contemplação, e na meditação bíblica, né? Mas na contemplação a gente também não se esvazia, a gente é preenchido. É claro que no cristianismo tem a máxima do negue-se, né? Negue-se a si mesmo. Então há uma espécie de autoabandono no cristianismo no que se refere aos desejos humanos e devem buscar a Deus. Não uma negação absoluta, porque senão a gente não bebe água, não come e não faz nada, né? Mas eu acho que a prática, o uso, por exemplo, de muitos cristãos de yoga, de meditação, tentando lidar com isso de forma. Eu acho muito esquisito.
Eu acho muito esquisito, assim, né? Porque quando você vai lidar. A única forma de lidar com isso de modo redimido é fazendo o que a Bíblia diz. Fazendo o que a Bíblia diz, né? Então, se você está parado num lugar meditando e está meditando nas coisas divinas, ok. Mas aí você não está se esvaziando, né? Você está ruminando, né? Muita coisa, né? Sim, sim, né? O fato de João, por exemplo, gostar dos desertos, né? O fato de Paulo, não sabemos se é uma discussão, se quando ele disse que foi para a Arábia, era deserto. Alguns vão dizer não era deserto. Ele estava num lugar urbanizado. Mas é certo que ele foi para amadurecer muito da sua compreensão a respeito do evangelho. Então, esses retiros, né? Temos modelos bíblicos disso. Jesus gostava muito do jardim, né? Ele gostava muito de ficar sozinho, mas sempre era orando. Sempre era em alguma atividade, né? A Bíblia vai dizer que Isaac gostava de andar pelo bosque e meditar. A Bíblia vai dizer isso, né? Então, ele gostava de pensar nas coisas divinas assim. E a história vai mostrar isso também. Jonathan Edwards fazia isso e muitos outros faziam isso. Os pais do deserto, né? Eles acreditavam que a vida urbana estava tão corrompida que eles queriam o deserto. Há umas críticas que devem ser feitas, né? Pelo exagero. Mas é preciso a gente olhar também para o tempo que eles estavam. O que é que estava acontecendo? A igreja estava totalmente corrompida. Então eles pensavam assim: nós não vamos ficar nisso. Nós vamos para o deserto e quando tiver que vir denunciar, a gente vem e denuncia, como João Batista fazia. João era o modelo. E esses produziram muita coisa, né? Às vezes a gente faz críticas precisas, necessárias, por exemplo, a construção de mosteiros, né? Monastérios e tudo mais. Daquela vida reclusa, enquanto Jesus dizia aos seus discípulos para eles irem. Essa crítica precisa ser feita. Mas muita coisa foi feita nos mosteiros. Cópias das escrituras foram feitas nos mosteiros, literatura clássica foi feita, cópias foram feitas e preservadas, né, durante esse trabalho dos monges. Então, houve muito benefício para os homens nesse trabalho. Então, eu acho que é preciso sempre você olhar o entorno, olhar o contexto. Mas quando a gente fala de yoga, de meditação transcendental, a gente está falando de hinduísmo. O hinduísmo é a matriz de tudo isso. Então, se nós vamos dialogar com o hinduísmo, a gente corre muitos perigos, né? Porque ali você tinha uma multiplicidade de deuses, e eu não sei como é que vai encaixar o cristianismo com as filosofias hinduístas, né? Nesse caso aí da yoga e da meditação transcendental. Mas eu acho que há muito espaço para uma vida meditativa. Há um livro de um autor quase não conhecido no país, James Houston. Ele publicou alguns textos aqui no Brasil há alguns anos. Há dois textos que eu gosto muito. O primeiro é Oração. Isso deve encontrar só em sebo. No texto Oração, ele fala muito sobre isso. E outro texto é O Criador. Ele fala também dessa relação com Deus por meio das coisas naturais, por meio de Jesus. Não por meio das coisas naturais, mas por meio de Jesus. E como o cristão aproveita isso que o mundo pode lhe proporcionar no seu relacionamento com Deus, né? Então, há aqueles que não passam 2 horas meditando, mas quando eles pegam uma moto para viajar e tem aquele vento gelado sobre o seu corpo, para eles aquilo é contemplação, né? Há aqueles que gostam de ir para Taquaritinga, para aquela parte das asas deltas, né? Para eles ali é contemplação. Mas se isso deve ir pelo caminho bíblico, né? Os reformados às vezes têm medo desse tipo de espiritualidade. Mas eu acho que se dosar biblicamente não tem problema, né? Ok, dona Lara? Mais alguém? Faltou Oswaldo hoje perguntando as coisas. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Não, não. Já fez. Eu desconfiei. Eu tinha menos confiança. Vamos lá. Eu não vou dizer não que eu já fiz, não, também não. Não vai dar certo. Vamos lá. Vamos orar, né? Já quando o Sônia ora conosco, nos despedindo.
Amém. Abençoe, irmãos.